Então, nós vamos dar início aos nossos estudos dessa noite de quinta-feira. Inicialmente, nós queremos dar o nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Amigo Espírita 3. É com muita alegria que nós estamos aqui, com essa responsabilidade que o nosso amigo, nosso irmão Carlos Alberto nos passou de tentar substituí-lo nessa noite, nesses estudos. Ele tem um compromisso e nos deixou aqui para a realização desse estudo do Apocalipse. Nós vamos inicialmente agradecer a Jesus por essa oportunidade, que estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre, e rogamos ao alto que possa nos inspirar, a todos nós, para que o conhecimento, iluminando nossa casa mental, possa se transformar em um roteiro de iluminação dos nossos sentimentos, da nossa vida, nos trazendo paz e felicidade. E que ao final desta jornada, quando tivermos que interrompê-la, possamos fazer com os corações agradecidos, cheios de júbilo, revigorados em nossa fé e na nossa perseverança, segundo o nosso Mestre Jesus. Tenhamos todos, então, uma noite bastante proveitosa. Meus amigos, coube a nós tentar falar hoje um pouco sobre o juízo final. O juízo final, à luz da doutrina espírita, e nós vamos, então, trabalhar esse tema com o objetivo de procurar, de uma forma ou de outra, nos situarmos dentro de um contexto próprio desse período de transição que nós estamos vivendo. Nós, quando falamos de juízo final, quando falamos de Apocalipse, quando falamos dessas questões relacionadas à nossa vida e ao nosso destino, nós sempre temos que fazer com muita prudência, com muita tranquilidade, para que nós possamos, então, ter tranquilidade nesse momento. Esse momento é bastante interessante. Nós estamos vendo uma movimentação no âmbito individual, no âmbito coletivo, e nós precisamos realmente interpretar esses momentos. São momentos que fazem bastante diferença em nossas vidas. E nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje trazendo uma citação de Paulo. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo nos convida a não nos conformarmos com aquilo que já entendemos, com aquilo que já conhecemos, E isso é o grande combustível para que a gente possa estar, então, sustentando essa nossa vontade de adquirir conhecimento. Existe um preço a se pagar por isso, que é o de sustentar as próprias dúvidas. Então, nós precisamos estar sempre
alimentando essas dúvidas. Precisamos estar sempre trazendo para o nosso íntimo uma vontade de aprendizado, uma vontade de crescimento, de entendimento. E isso paga-se um preço por isso, porque exige essa motivação, exige essa movimentação íntima, e isso realmente, muitas vezes, nos tira de uma posição confortável e nos lança a um trabalho de movimentação, em busca desse entendimento, né? Então, Paulo nos concita a essa postura, e nós temos aqui, inclusive, uma explicação sobre esse posicionamento de Paulo, que está no livro Intercâmbio da Luz, ditado pelo espírito João Lúcio, psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Então, o espírito João Lúcio diz o seguinte, sobre esse versículo de Paulo: haveremos de aprender a ler nas coisas e nas pessoas, nas situações e nas oportunidades que nos visitam, o reflexo de nós mesmos, de modo aprimorado e conveniente. Não para que nos acomodemos a eles, mas para que absorvamos as lições que carregam, com o fim de seguirmos à frente, sob o comando do Senhor, que nos conclama. Aí vem o versículo, então, nós já falamos, em Romanos 12, 2, né? Então, que nós tenhamos sempre essa disposição, né, de buscarmos esse entendimento, de buscarmos essa compreensão e estarmos sempre sustentando nossas dúvidas. Tá? Muito bem. Nós temos também, no Livro dos Espíritos, na questão 967, um outro motivo para a gente estar sempre em busca do conhecimento. Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Então, questão 967 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é longa, mas ela começa, a primeira frase é essa aqui, ó. Em conhecerem todas as coisas. E aí ele vem trazendo um rol de outros componentes, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, etc. É uma resposta longa, mas ela é aberta com essa colocação. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. Então, ao final dos nossos estudos, nós temos que estar mais felizes, né? Porque o conhecimento, nós fomos criados por Deus para ficarmos felizes com a aquisição do conhecimento, né? Então, o conhecimento gera felicidade. Mais um motivo para a gente poder estar sempre persistindo nesse contexto dos estudos, né? Então, não nos acomodemos, conforme nos ensina Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na questão 967, do Livro dos Espíritos, o conhecimento de todas as coisas é motivo de felicidade dos bons espíritos, né? Então, vamos manter sempre acesa essa chama que nos movimenta, né? Bem, acerca do juízo final, que há um registro muito interessante feito por Kardec no livro A Gênese. Consta do capítulo 17, nos itens 62 a 67. E Kardec traz uma colocação acerca do Evangelho de Mateus, um registro que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31 a 46. E então consta o seguinte: o evangelista Mateus trouxe o seguinte registro:
Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Acerca desse texto do Evangelho de Mateus, Kardec apresenta algumas colocações extremamente interessantes e ele diz o seguinte, no item 63 do capítulo 17 do livro A Gênese: Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal, e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos, que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Bem, nós temos algumas colocações de Kardec que merecem a nossa mais profunda atenção, porque ele fala aqui com muita lucidez que a Terra será interdita como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos. Nós temos observado que o processo de ensinamento, o processo de aprendizado, quando se trata desse ensinamento que Jesus nos traz, o amor, ele faz parecer que seria um ensinamento comum, onde não há necessidade de algumas observações bem peculiares acerca desse processo, né? O ensinamento das verdades espirituais, o processo de ensinar e de aprender, é um processo que envolve uma predisposição diferente de todos os processos de aprendizado que nós conhecemos. Nós vamos trazer aqui, sobre essa questão desse processo de aprendizado, um registro que se encontra no livro Intercâmbio da Luz. Foi editado pelo espírito João Lúcio, psicografado por Wagner Gomes da Paixão. Está no capítulo 3. O espírito que trouxe esse registro é o espírito Altina. E é extremamente interessante e com um nível de detalhamento profundo. Então ela disse o seguinte: aqui ela está se referindo a uma colônia espiritual, e nessa colônia os espíritos iam sendo preparados para reencarnar, né? Então, num dos departamentos dessa colônia, ela está se referindo ao que acontecia nesse departamento. Então ela diz o seguinte: aqui temos o santuário
onde recebemos os fidedignos mensageiros celestiais. Neste ambiente, os emissários do pensamento divino nos ensinam a matéria suprema da vida, o amor. Aqui, todos os candidatos a tarefas específicas se reúnem, a fim de se versarem, com o auxílio de virtuosos e sábios, no sentimento que sintetiza toda a cultura e todas as experiências que uma criatura pode amealhar com o auxílio do tempo. Se o amor, como definitiva e insuperável conquista do ser, não pode surgir sem o esforço continuado do indivíduo em incontáveis batalhas pelas sendas do conhecimento e das relações múltiplas, muito menos o poderá sem que esteja, na pessoa de vanguardeiros e vencedores, revelando-se aos companheiros entregues às renhidas batalhas da evolução, a fim de lhes seduzir as prerrogativas, enleando-os paulatinamente na inspiração e no alento que sempre dissemina. A matéria suprema da vida, o amor. O amor, ele é ensinado. O amor é uma disciplina que é ensinada nessa grande escola chamada planeta Terra. Como que se ensina o amor? O amor, ele é ensinado, ele é aprendido através de várias circunstâncias. A ajuda dos espíritos superiores, as experiências que cada um de nós tem, o conhecimento, né, as relações múltiplas. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença no aprendizado do amor. E aqui está feito da seguinte forma esse registro: a fim de lhes seduzir as prerrogativas, enleando-os paulatinamente na inspiração e no alento que sempre dissemina. Seduzir as prerrogativas. Essa questão, ela toma uma importância fundamental. Porque os ensinamentos sempre fluem do mais alto em direção a nós. Sempre fluem. Cristo, como nosso governador espiritual, Jesus Cristo tem sempre nos trazido ensinamentos. Agora, como que é esse processo de ensinar, quando se trata de uma matéria como o amor? O processo de ensinamento e o processo de aprendizado, ele se dá na forma de sedução. Sedução. A sedução é um processo em que há um agente que seduz e um agente que se permite ser seduzido. Então não é um processo de imposição. Não é um processo de apontar rumos de uma forma fria, calculista, objetiva. Não. Ensinar o amor, como Cristo nos ensina, constantemente, a todo tempo, o coloca na posição de agente sedutor, ou seja, Cristo não nos impõe, mas exige de nós que tenhamos uma predisposição de nos deixar sermos seduzidos. E aí está a grande diferença, e nós vamos identificando, porque que num largo período de tempo, recebendo os mesmos ensinamentos, recebendo a mesma proteção, o mesmo amparo de Jesus, alguns espíritos não aproveitam os ensinamentos. O primeiro passo para nós decifrarmos esse aparente enigma é entendermos a posição do aprendiz. Nós, espíritos que estagiamos nesse planeta, somos aprendizes
E dentro de um processo de sedução, cabe a nós nos permitir sermos seduzidos. Se nós não nos permitirmos, o processo fica prejudicado, porque não é característica divina, não é característica do Cristo a imposição. Os ensinamentos vêm de uma forma a nos seduzir, mas para isso nós temos que estar também predispostos a nos entregar, a permitir sentir esse processo que vem de Jesus. E nós podemos observar que muitos de nós, muitas vezes, não tínhamos entendido ainda esse processo e esperávamos chegar nesses ambientes, no caso específico nosso, nas casas espíritas, muitos de nós chegamos eufóricos, querendo que nos digam fórmulas, que nos apontem caminhos, que nos digam as direções, que nos digam o que fazer, né? E muitas vezes nós nos surpreendemos, porque não é essa a metodologia que é utilizada no ensinamento do amor. E muitos de nós vamos para algo que imaginamos seja mais forte. Vamos buscar ambientes mais fortes, com mais música, com mais grito, com mais energia, com mais indicação, com mais imposição. Ou seja, nós temos adquirido ao longo da nossa história evolutiva um condicionamento no campo do aprendizado, que não nos favorece. Então, quando nós encontramos essa fórmula trazida nesse registro, que é o processo de sedução, isso nos chama atenção, porque nós precisamos nos permitir a receber esse tipo de ensinamento. Quando se trata de ensinar o amor, nós temos essa peculiaridade, né? E isso, efetivamente, faz diferença, porque na medida em que Kardec nos informa que espíritos não conseguiram alcançar o aproveitamento dos ensinamentos e serão exilados, então a sistemática do aproveitamento do ensinamento é algo que nos interessa, porque com certeza nenhum de nós quer ser exilado, né? Então a questão passa por esse entendimento, né? No livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nós temos no capítulo 4, o instrutor Alexandre, trazendo um registro extremamente interessante, que complementa isso que Kardec nos traz aqui. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Então existe um tempo em que nós somos autorizados a assimilar os ensinamentos específicos para este planeta que nós estamos estagiando. E o instrutor Alexandre traz uma colocação extremamente importante, quando ele diz o seguinte, está no capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto a semente de trigo como de escauracho é uma gramínea infestante, tanto a semente de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E,
Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Aqui nós temos uma relação de tempo e de aproveitamento das circunstâncias, das experiências que nos envolvem no processo evolutivo. Lembrando sempre que Kardec nos advertiu que muitos espíritos não aproveitam os ensinamentos e serão exilados para mundos inferiores. O aproveitar o ensinamento passa também pela conscientização de que aqueles que não estão aproveitando o ensinamento estão na mesma circunstância, na mesma terra propícia daqueles que estão aproveitando os ensinamentos. Como a terra é propícia, o que acontece? O que a lei natural nos diz? A circunstância que envolve tanto ímpios e justos é a mesma. Aquilo que for semeado nessa terra propícia vai multiplicar. Vai multiplicar. E esse dado é interessante. Por quê? Porque o mal se multiplica. Nós nutrimos, alimentamos e geramos o progresso do mal em nós. Poderíamos utilizar essa mesma energia e disposição para multiplicar o bem. Por quê? Porque a terra é propícia. A circunstância é igual, em razão de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o processo de amadurecimento não está efetivamente relacionado à terra propícia, às circunstâncias, mas à disposição íntima de darmos um direcionamento às nossas energias anímicas a partir das oportunidades de experiência. Aquilo que nós decidirmos semear vai frutificar. Então esse dado é interessante. É interessante. E aliado a isso, nós temos o tempo, né? Porque tanto o trigo como o joio, eles têm um tempo de crescimento, de colheita, e é no entendimento da direção que damos às nossas disposições íntimas que nós vamos perceber que as circunstâncias são idênticas para todos nós. Deus nos proporciona a todos essa terra propícia, essa circunstância que nos favorece. A diferença é que cada um de nós é um universo por si. E somos responsáveis, efetivamente somos responsáveis pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então esse dado, ele é interessante, porque nós vamos percebendo que o destino é algo que flui de nós. Nós traçamos o nosso destino através de uma energia que nós irradiamos, que se chama pensamento. Então, através do que pensamos, e o pensamento, ele é o produto final de um somatório de movimentos anímicos, sentimentos, raciocínios, inteligência, memória, imaginação, desejos. Isso tudo em sinergia no nosso universo íntimo produz o pensamento. E esse pensamento, quando ele ganha o fluido cósmico universal, entra em rota de intercâmbio com outros seres, ele então produz o que nós chamamos de destino.
Então, o destino de cada um de nós está fixado pelo pensamento. Aquilo que pensamos determina, dá o encaminhamento das nossas vidas, tanto no campo da felicidade, como no campo das aflições, né? E nós temos também no livro Intercâmbio da Luz, pelo Espírito João Lúcio, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, no capítulo 27, nós temos o Espírito Pontimiana esclarecendo o seguinte ponto. Chega sempre o dia em que compreendemos que o joio e o trigo crescem juntos, na justa permuta do que possuem particularmente, até que a consistente maturidade os distinga um do outro, sem os riscos pecaminosos da confusão entre seus valores no contexto da evolução, quando definitivamente são separados, um destinado ao fogo transformador e outro à glória da produção que alimenta e vivifica. Então nós temos mais uma vez a questão do joio e do trigo crescendo juntos. E Kardec nos dizendo que há espíritos que não aproveitaram os ensinamentos. Joio e trigo sempre vão crescer juntos. Todos os espíritos, todos nós que estamos estagiando na Terra, vamos crescer juntos, mas cada um de nós vai dar o direcionamento que entender melhor para o seu destino. Então, através do pensamento, nós elaboramos o nosso caminho, o nosso destino. E voltando no início dos nossos estudos, quando nós entendermos que o processo de aprendizado do amor se dá através da sedução e não da imposição, nós vamos mudar as nossas disposições e vamos prestar mais atenção naquilo que Jesus, que seus mensageiros, vêm trazer para nós. Toda lei tem uma consequência. Se não tiver consequência, não é lei. A lei tem uma consequência. E esse processo de sedução, de ensinamento do amor, se ele não for bem compreendido por nós, nós vamos direcionar nossos pensamentos numa linha evolutiva que não nos interessa, que vai trazer para nós essa possibilidade de exílio, que é algo que nós não desejamos, né? Nós não queremos isso. Então, entender esse mecanismo é fundamental. Quantas pessoas têm frequentado nossas casas espíritas, têm participado, têm ombreado conosco essas oportunidades e continuam em busca de algo objetivo, de algo matemático, de algo concreto, quando na verdade o processo é de entrega, é de aceitação, é de sentir, é de vibrar com essas verdades divinas. Então, nós estamos reforçando esse aspecto porque ele é extremamente importante e é decisivo para o nosso destino. Nós temos, agora vamos falar um pouquinho de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, nos versículos de 9 a 11, nós temos o seguinte registro. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação,
e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse pequeno texto do Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, versículos de 9 a 11. Ele ilustra especificamente essa questão da terra propícia, das circunstâncias propícias, para que a semente que nós lançarmos, ela vai frutificar. Nós precisamos muito compreender isso. Então, quando ele fala aqui, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós temos uma explicação fantástica sobre essa passagem, está no livro Sinais dos Tempos, do Espírito João Lúcio, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, capítulo 7. Capítulo 7 é intitulado A Mulher e o Dragão. Então, vamos, nessa linha de raciocínio, entender a relação entre serpente e dragão. Tá? Existe muita mística, existe muita fantasia acerca desse termo, né? Dragão. O que é o dragão? O que faz o dragão? Que história é essa de dragão? Da mesma forma, serpente, né? Então nós temos em Apocalipse essa colocação de que a serpente se transforma em dragão. E a gente começa a entender a questão da semeadura e da terra propícia, né? Então nós temos aqui os seguintes registros explicando essa passagem. Asclépios, que não é, em sua condição redimida, escravo das imagens humanas, nem partidários dos sentimentos mesquinhos e temerosos que aos homens sugerem corrupção e tormenta, então definiu o cumprimento da promessa de Jesus como sendo o momento evolutivo dos homens, em que a profunda revisão moral se daria, deslocando as estratificações mentais dos seres mais experientes num progressivo estado de percepção da vida, a partir de induções de vulto, patrocinadas pelos que secundam Jesus na governança da Terra. Quando nós entramos no processo planetário chamado transição, nós entramos num processo de profundas revisões individuais e coletivas. Essas revisões, elas trazem o nosso passado, trazem as nossas experiências à tona, à nossa reflexão, ao nosso sentimento. Diante dessa potencialidade de dores, porque os processos de revisão, eles se dão com a extração daquilo que está no nosso subconsciente. Nós temos uma área na nossa casa mental, que Emmanuel define no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, chamada Departamento da Memória, que é responsável pelo registro de todas as ocorrências principais, determinantes na nossa jornada evolutiva. Esse departamento da memória está diretamente relacionado ao nosso centro de força coronário, que é o centro responsável pela fixação das responsabilidades acerca daquilo que pensamos,
que fazemos, que falamos. Então nós temos, quando nós temos um momento de transição planetária, nós encontramos esse material que está arquivado na nossa memória, ele precisa vir à tona, para que nós façamos uma releitura de tudo isso. Esses processos, muitas vezes, eles são complexos. E nós precisamos de ter uma orientação doutrinária, filosófica, científica, capaz de permitir que nós, defrontados por nós mesmos, possamos sair vencedores. Então, é a luta do superconsciente, que é a nossa área mental ligada com o mais alto, com o divino, contra o subconsciente, que é a área onde estão registradas as nossas experiências e aquelas mais dolorosas, que precisam vir à tona para receberem o tratamento, que só será bem-sucedido a partir do enriquecimento da nossa casa mental com os conhecimentos que, no caso, a doutrina espírita nos traz. Então, quando aflora o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, nós temos no versículo seguinte aqui, dizendo o seguinte: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus. Quando nós iniciamos o processo de transição, em que todo esse material de subconsciente teria que vir à tona, nós recebemos a doutrina espírita como consolador, como subsídio filosófico e doutrinário para nos embasar esse duelo de nós contra nós próprios. Sem os ensinamentos da doutrina espírita, nós não teríamos condições de suportar e de superar essas revisões que estamos vivenciando nesse período de transição. Então, agora chegada está a salvação, em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 9 a 11, é uma referência à chegada do Consolador prometido, que acontece concomitantemente ao processo onde se deflagram as revisões de todo o nosso passado, das nossas experiências relacionadas à violação da lei divina. Né? E o Espírito João Lúcio prossegue aqui. O dragão, através dos tempos, tem sido interpretado como o anticristo, o que combate o bem. Todavia, na orientação de Asclépios, sua expressão guarda raízes em todos aqueles que se divorciam da luz. A visão antropomórfica que o homem tem de Deus deu igualmente ao símbolo da viciação perniciosa, da paixão personalista, da indiferença criminosa, a mesma identidade. Então, que identidade é essa? A serpente. A serpente, que é uma sugestão de inferioridade e interesse pessoal, citada nos primeiros capítulos do livro Gênesis, de Moisés, tomou corpo no tempo e vai ser encontrada nas revelações do discípulo amado como dragão. E isso por uma razão muito clara e coerente. Na trajetória de experimentação pelas reencarnações, o espírito ampliará a sua acuidade mental, dotando-se de mais poder e granjeando com isso
amplitude de percepção e ação. Se permitir que o egoísmo lhe norteie os passos, dará ensejo ao que o dragão representa, como símbolo das paixões degradantes e destruidoras. Há sempre sofisticação no caminho do progresso. Daí o mal tomar corpo no tempo e apresentar-se mais aterrador para as mentes e corações tíbios, invigilantes, passionais. Então, em Apocalipse 12, 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então, a serpente aparece lá no livro de Gênesis, conversando com Eva, e aparece em Apocalipse como sendo esta serpente que ganhou corpo, que cresceu. E aí nós vamos, mais uma vez, lembrar do instrutor Alexandre, quando ele nos orienta, no livro Missionários da Luz, que tanto a semente de trigo como de joio, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Então a lei diz o seguinte: a serpente, simbolizando as más tendências, a ignorância, as dificuldades, o apego material, a serpente, a continuar nutrindo esse tipo de semeadura, vai se transformar num dragão. Em termos das paixões degradantes, destruidoras, da invigilância, enfim. Se nós plantarmos nessa direção, se nós plantarmos serpente, vamos colher dragão no nosso íntimo. Então, esses símbolos, serpente e dragão, eles trazem, na verdade, a nossa opção de semeadura. Porque quando nós encontramos a terra e ela vai estar sempre pronta, sempre propícia, semeamos serpente, a serpente vai tomar corpo, vai crescer e vai se transformar em dragão. Ou seja, as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa incapacidade de se entregar aos processos de aprendizado do amor, a nossa teimosia, ela vai sempre aumentando. Sempre aumentando. Sempre crescendo. Isso é uma lei natural. O perverso tende a ser mais perverso. O desequilibrado tende a ter mais desequilíbrio. O desajustado tende a se desajustar mais. Enquanto houver semeadura nessas linhas, há essa sofisticação, inclusive do mal. E isso é importante a gente entender, porque não há um processo milagroso, não há um processo repentino. A natureza, ela não dá saltos. O processo, ele precisa ser entendido por nós. Nós precisamos, efetivamente, compreender esses mecanismos. Porque se nós continuarmos a vivenciar, por exemplo, vamos supor, nós estamos num momento de transição. Nesse momento de transição, essas nossas dificuldades vão vir à tona. O ódio, o ciúme, a intemperança, a inconformação, elas vão vir à tona, porque elas precisam passar por um processo de revisão. Isso é característico
de um processo de transição. É característico. Todos nós estamos passando por isso. Nós temos, para que a gente possa trazer um exemplo, nós temos informações, a doutrina espírita nos informa, que há um grande contingente de espíritos reencarnados que estavam necessitando de uma oportunidade, porque estavam há muito tempo semeando serpente no seu íntimo e colhendo dragão, em termos de perversidade, de inconformação, de rebeldia, e eles então recebem esta oportunidade de reencarnarem no planeta. Mas o planeta, atualmente, já se apresenta num grau de evolução bem diferente de 500, 600, 700 anos atrás. Então nós temos uma sociedade mais bem estruturada, que já tem um discurso sobre direitos humanos, né, sobre assistência social, né, sobre proteção a direitos, a garantias. Essas criaturas reencarnam para que, tendo contato com aqueles que estão vivenciando uma sociedade já melhorada, possam ter a oportunidade de dar um redirecionamento na sua semeadura íntima. Parar de semear serpente e colher dragão. Semear agora numa outra direção. E isso em termos planetários. Então nós estamos vivendo hoje no nosso planeta o clima das regiões umbralinas. Então esses espíritos reencarnaram e eles vão tendo que ter espaço, porque a Terra é propícia. Eles precisam de espaço. Então eles vão ocupando as empresas, o serviço público, a política, a religião. Então nós temos hoje muitas instituições vivendo os climas umbralinos, porque esses espíritos reencarnaram e estão trazendo a sua semeadura para esse contexto. E a gente começa então a entender essa onda de violência, começa a entender essa onda que, né, em todos os setores da nossa sociedade, e você começa a ver então que o planeta está trazendo do seu inconsciente, podemos fazer um paralelo do planeta Terra com a nossa casa mental. O planeta traz do seu inconsciente esses irmãos, esses seres, eles reencarnam na crosta para que possam receber esse influxo de misericórdia e possam, então, restabelecer uma jornada evolucional produtiva. Esse mesmo fenômeno planetário acontece no nosso íntimo, em razão do princípio da unidade. E a gente pode, com segurança, analisando o que está acontecendo no planeta, façamos essa análise agora no nosso universo íntimo. Como diz o instrutor Alexandre, cada um de nós é um universo. Somos um universo. Então, esse produto do subconsciente, esses registros da memória profunda estão vindo à tona, para que possa haver, então, essa revisão. Então, esse processo ele é individual e ele é também planetário, né? Então, a gente começa a perceber que, embora nós tenhamos, por muito tempo, tenhamos, durante muito tempo, semeado serpente, colhido dragão, tenhamos vivido nesse contexto,
Mas no momento da revisão, nós encontramos posicionada a doutrina espírita para nos proporcionar o respaldo doutrinário, filosófico, para essas transformações. Então, a doutrina espírita veio no momento mais difícil, mais importante, quando as criaturas vão ser submetidas a esse processo de revisão para que possam permanecer nessa trajetória evolutiva a caminho da regeneração que vai acontecer neste planeta. Então é muito interessante a gente observar essa colocação contida nesse estudo do Apocalipse, primeiro para a gente desmistificar, né? Essa história de dragão, de serpente, isso são as nossas questões anímicas que precisavam ser representadas em um texto e se utilizou essas figuras. Serpente, dragão. O dragão é o florescimento da serpente. É a serpente que ganhou o corpo no tempo. Ou seja, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, em razão da nossa invigilância, foram ganhando uma dimensão maior no tempo. E graças à doutrina espírita, muitos de nós estamos hoje, depois que mergulhamos na doutrina espírita, estamos encontrando a solução definitiva para essa semeadura equivocada que estamos a fazer ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, somos todos muito gratos a esta doutrina de luz que vem nos auxiliar num momento tão importante, né? Então, nós temos essa questão que é fundamental para a gente entender, relacionada ao juízo, relacionada a esse momento de transição, né? Para que a gente possa, então, ter mais tranquilidade, ter mais paz e nos tornarmos mais receptivos aos ensinamentos que Jesus tem nos oferecido, né? No item 64 do livro A Gênese, o capítulo 17, Kardec acrescenta o seguinte: a doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus. Durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo, e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Então Kardec fala, olha, essa doutrina de juízo final, ela não se encaixa bem à razão, né? A razão, ela repugna essa doutrina de juízo final. Nós queremos abordar, porque o termo juízo final, ele é muito instigante. Ele nos remete a uma reflexão. Se há um juízo final, há então um juízo parcial. Não é plausível que a gente entenda dessa forma? Se há um juízo final, com essas características de final, que Kardec traz bem, que importa em exílio, né? Então, o juízo final nos traz a ideia de exílio, tá? Nós podemos considerar, com segurança, juízos parciais. Uma sequência de juízos parciais,
até em razão da lei de semeadura, né? Ah, tem uma pergunta aqui interessante, que eu estou vendo aqui, a Sheila Maria Rangel Marques, ela trouxe uma dúvida, né? Uma dúvida me surge. Se não suportaríamos uma revisita ao subconsciente, né? Então, uma dúvida me surge. Se não suportaríamos uma revisita ao subconsciente sem a doutrina, como fica quem não é espírita? Não sei se ele está interagindo com a Sheila Maria Rangel, né? Muito boa a sua pergunta, Sheila. Né? Então, é muito interessante. A doutrina espírita, ela surge dentro de um contexto energético, tá? Energético. O que significa isso? Todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferecem, eles produzem uma impregnação magnética. Tá? Por quê? Porque o conhecimento produz felicidade. O conhecimento ilumina o nosso campo mental. Então, conhecimento tem o potencial de impregnar magneticamente. Tá? Então, a gente parte dessa premissa. A partir dessa premissa, nós temos que, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, tá? E nós temos, inclusive, no livro Intercâmbio da Luz, uma colocação extremamente interessante que vai responder bem essa sua indagação. O livro Intercâmbio da Luz foi ditado pelo espírito João Lúcio, psicografia do Wagner Gomes da Paixão. Tá? Aqui há um diálogo entre o espírito João Lúcio e o espírito Juliano. Tá? Olha o que o espírito Juliano responde ao espírito João Lúcio. Você acha, João, que seja realmente necessário o retorno às fases embrionárias, já vencidas, para atender aos que chegam ignorantes do espírito? Né? Ante o olhar grave e translúcido do amigo, meneei a cabeça, demonstrando compreensão. E foi ainda ele quem afirmou, rematando o próprio raciocínio lógico. Os ideais superiores, em revelando a verdade genuína, não necessitam de número vasto de discípulos para se implantarem no mundo. Seu poder é tal que altera, em pouco tempo, a mentalidade vigente, alastrando-se até mesmo por intuição, fora dos arraiais doutrinários em que são concebidos. A evolução e o progresso, meu caro irmão, não esperam os homens retardatários para seguirem seu curso. Estes últimos é que deverão correr atrás daqueles, sempre. Né? Então, essa dúvida que você teve foi a mesma dúvida que o espírito João Lúcio teve e que foi respondida pelo espírito Juliano. Né? E aí nós temos essa questão muito interessante. Por quê? Aqueles que não estão tendo acesso, ou não estão querendo, ou não estão, por algum motivo, se interessando pela doutrina espírita. Como será esse processo de revisão das próprias dificuldades? Né? Eu vou te trazer para todos nós, o que nós
temos compreendido na doutrina espírita, nós que estamos sempre participando de atividades mediúnicas, a mediunidade com Jesus, a mediunidade sem Jesus. Quando nós aderimos ao Cristo, quando nós nos permitimos ser seduzidos pelo governador espiritual do nosso planeta, o espírito mais perfeito que Deus nos enviou, aquele que cuida de nós, que nos ensina, dentro de um processo de sedução, e aí a gente retoma essa questão da sedução até para ajudar na resposta dessa pergunta. Porque o aprendizado, ele requer esse se permitir do aluno, do aprendiz. E quando o Espírito Juliano fala nesses termos, é para despertar aqueles que realmente ainda estão acomodados. Porque a evolução, e Kardec fala isso no item 63 do capítulo 17 de A Gênese, existe um tempo. E muitos estão aproveitando esse tempo. E é a vibração desses que aproveitam o tempo e evoluem que é a vibração determinante. É que vai fazer com que os que não aproveitaram o tempo para a melhoria da sua vibração tenham que ser exilados. Então, a cada um segundo as suas obras. Né? Então, mediunidade com Jesus. Quando nós estamos trabalhando, aderindo aos projetos do Cristo, essas nossas revisões, elas vão acontecer coordenadas por Jesus. Coordenadas por Jesus. O que acontece? Aquilo que é coordenado por Jesus e aquilo que não está diretamente sendo dirigido pelo Cristo em razão da nossa resistência. Os nossos problemas surgem, eles vão surgir nessa fase de transição. Eles vão ter que vir à tona. Assim como esses milhares, milhões de espíritos tiveram que sair das furnas abissais do nosso planeta e reencarnar na crosta para os processos de revisão. As nossas experiências também terão que aflorar. A diferença é que quando nós estamos com Jesus, nós vamos de encontro a esse processo, a essas revisões. E Jesus nos coloca dentro de um contexto altamente favorável. Normalmente uma casa espírita, aqueles que participam das tarefas de uma casa espírita, que estudam, que fazem seus estudos, que fazem sua atividade social, a sua caridade, que participam de uma reunião mediúnica. Então, há um contexto de grupo. Grupo, leia-se, encarnados e desencarnados. Um conjunto de espíritos desencarnados e encarnados, servindo ao Cristo, nos ajudando nesse processo dessas revisões. Então, nós vamos de encontro. Quando a revisão surgir, nós teremos toda uma proteção, todo um amparo, toda uma possibilidade quase total de êxito. Quando nós não estamos aderindo a Jesus, quando nós não nos permitimos esse processo de encantamento, quando nós não nos permitimos ser seduzidos pelo Cristo, porque o processo é de sedução, e a gente afirma isso para que a gente possa despertar nesse sentido, quando nós não acordamos para esse contexto, as revisões vão vir. Só que elas vão vir
de qualquer jeito. Elas vão estourar. Os problemas vão surgir. E nós vamos ter que resolvê-los com os poucos recursos que temos, com a pouca capacidade que temos, com os poucos recursos e com uma chance muito grande de permanecermos semeando serpente, como fomos nossas análises anteriores. Porque a hora que vem a situação difícil, a gente vai se revoltar, a gente vai resistir, a gente vai blasfemar, a gente não vai entender que a responsabilidade é nossa, né? Então, quando essas revisões vêm e nos pega despreparados, a chance que nós temos de permanecer no erro é muito grande. Por outro lado, se nós estivermos alinhados com o Cristo, estivermos caminhando com Jesus, aderido aos projetos do Cristo, Jesus nos ajuda nesse contexto. Quando vem o processo, nós nos antecipamos e vamos de encontro a ele, com uma estrutura, com uma logística, com um amparo, com a misericórdia do Cristo. Então, efetivamente, aqueles que não aproveitaram os ensinamentos, eles não têm outro caminho, porque o processo é de sedução, é de se permitir. Eles serão exilados, né? É a sistemática, é como Deus opera o processo de despertamento pela dor, né, daqueles que não despertaram pelo amor. Então, quando o Espírito Juliano nos diz aqui, ó, seu poder é tal, ele fala dos ideais superiores que são trazidos pela doutrina espírita, né? Os ideais superiores em revelando a verdade genuína não necessitam de número vasto de discípulos para se implantarem no mundo. Seu poder é tal que altera em pouco tempo a mentalidade vigente, alastrando-se até mesmo por intuição, fora dos arraiais doutrinários em que são concebidos. A evolução e o progresso, meu caro irmão, não esperam os homens retardatários para seguirem seu curso. Esses últimos é que deverão correr atrás daqueles, sempre, né? Então há um projeto, podemos chamar um projeto Terra, um projeto de evolução coordenado, dirigido por Jesus, e aqueles que se permitiram, que entenderam, que aderiram a esse projeto, vão definir a vibração predominante no orbe, e a consequência disso vai ser a retirada daqueles que não atingiram um estado vibracional capaz de permanecer nessa permuta, aquilo que a irmã Altina falou, a permuta justa de seus valores. Então chega um tempo limite. Aqueles que não atingiram o estado vibracional vão repetir as experiências em orbes inferiores, né? E nós temos uma história muito interessante acerca dessa situação, que são os exilados de Capela, né? Os capelinos, que vivenciaram essa mesma fase que nós estamos vivenciando agora no nosso planeta Terra, não conseguiram um estado vibracional para permanecer naquele orbe e tiveram que estagiar em planetas condizentes com as suas necessidades de aprendizado, né? E vieram aqui para a Terra. Então lá eles estavam entrando numa fase de regeneração, com muito conhecimento, muita cultura, e esses
Emmanuel fala de milhões, alguns milhões, né? Ele fala de alguns milhões, então você considerando alguns milhões, você vê que realmente é uma minoria, não é a maioria dos habitantes de um orbe. Por exemplo, a Terra, nós temos aí 30 bilhões de seres estagiando na fase hominal, né? Sem considerar os bilhões, trilhões estagiando na fase de princípio inteligente, no reino anterior ao reino mineral, no próprio reino mineral, no vegetal e no animal. Então, nós temos aí no reino hominal, no nosso planeta, em torno de 30 bilhões de seres. Se você considerar alguns milhões, você vê que realmente é uma minoria, né? É uma minoria que é recalcitrante, é reincidente, é insensível, né? São aqueles que não se permitiram a um processo de sedução, de serem seduzidos pelas verdades divinas. A esses, o exílio. Não há uma outra sistemática capaz, porque a vibração dos vencedores é que determina a permanência de quem vai ficar no orbe. Mas isso tem uma característica, que tudo que Deus faz está envolto na misericórdia, né? Nós temos dois tipos de situação relacionadas ao nosso destino. Nós temos o destino que nós traçamos, que é o destino que o nosso pensamento, ao ganhar o fluido cósmico universal, ele entra em conexão com outras rotas, com outros seres, com outras circunstâncias, e vai fixando o destino. E nós temos também a vontade divina, que é o amor, a misericórdia, o bem eterno, né? Então, quando nós produzimos o nosso destino, nós estamos produzindo uma espécie de quase fatalidade, porque nós estamos traçando, dentro da lei de causa e efeito, uma relação de causa e consequência. Mas como o nosso estágio ainda é inferior no campo do discernimento, no campo do uso do livre-arbítrio, nós contamos com o determinismo divino. Então, nós traçamos para nós um determinismo, em razão das leis que infringimos, mas ele é abrandado por conta do determinismo divino, da misericórdia divina. Se nós fôssemos viver exclusivamente as consequências das causas que nós geramos, a nossa vida seria de muito sofrimento. Aí vem o determinismo divino e se sobrepõe ao determinismo que nós estabelecemos para nossas vidas. É onde então nós vamos vivendo pela misericórdia. Porque a vontade de Deus, o determinismo divino, sempre se sobrepõe ao determinismo das criaturas. E isso aconteceu com os exilados de Capela. Em que sentido? Quando eles vêm para a Terra, eles precisavam de um campo de trabalho. Eles precisavam trabalhar. Eles precisavam se redimir. Eles precisavam ajudar. Há um princípio que rege as relações entre os seres criados por Deus, chamado de interdependência. Princípio de repercussão, influência recíproca. Emmanuel traz isso no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Os capelinos tinham muito conhecimento de ciências, das artes, da organização social, da organização política, e era dentro desse conhecimento que eles poderiam ajudar aqueles espíritos que faziam a sua evolução
originariamente no planeta Terra, que saía de um momento de planeta primitivo e entrava num planeta, numa fase de planeta de provas e expiações. Então, a chegada dos capelinos inaugura na Terra, nesse período, a fase de provas e expiações. Com a chegada deles, com esse exílio dos capelinos, nós entramos na fase de provas e expiações. Mas eles trouxeram uma grande contribuição para o nosso planeta, que foi o conhecimento que eles tinham. Eles tinham muito conhecimento. Eles não tinham a evolução moral necessária para estabelecer uma linha vibracional capaz de autorizar a permanência deles neste orbe lá de Capela. Mas eles tinham muito conhecimento. Tinham muito conhecimento. E esse conhecimento foi utilizado para ajudar aqui na Terra os espíritos que vinham nessa linha de evolução. Mas a evolução daqueles que vinham na Terra, a evolução moral dos habitantes da Terra, era compatível com a evolução moral dos capelinos. E graças a essa sintonia, foi possível receber os capelinos aqui na Terra. Graças a essa afinidade no campo da evolução moral. Porque no campo da evolução intelectual, não havia afinidade. Eles tinham infinitamente mais cultura, mais conhecimento. Não havia nenhuma afinidade com o homem primitivo da Terra, que não tinha cultura, não tinha conhecimento. Mas os aspectos morais eram muito parecidos. E foi aonde deu, então, essa sintonia vibracional capaz, então, do nosso planeta receber esse contingente de capelinos. E no livro de Gênesis, narra lá o autor que Adão deu nome às coisas. Né? Dar nome às coisas significa organizar o pensamento. Né? Então, em razão do conhecimento que eles tinham, eles foram organizando a vida coletiva dos habitantes que faziam a sua evolução originariamente aqui na Terra. Então, eles foram organizando a religião, foram organizando a vida social, foram organizando a vida política, foram organizando a vida econômica, né? Foram organizando a vida da medicina, da engenharia, todo esse progresso nas linhas organizacionais foram, então, implementadas por esse contingente de capelinos. Era a contribuição possível que eles podiam dar. Era o que eles podiam fazer, porque era o que eles tinham para oferecer, era o conhecimento. E vieram desenvolver a evolução moral nesse contato com o planeta primitivo, né? Com o exílio. Porque o juízo final, ele tem essa característica. Esse juízo final, ele é marcado pela separação, pelo exílio. É uma característica de um ciclo que chega ao seu juízo final. Essa separação. Então, quando os capelinos vêm para o nosso planeta Terra, eles então dão essa valiosíssima contribuição. E aí nós vamos ver a misericórdia divina, proporcionando a eles essa oportunidade de trabalho, de movimento, de agir no bem daqueles que estavam precisando, necessitando desse tipo de ajuda. Então, Adão deu nome às coisas. Adão, que simboliza essa figura de Adão, ela simboliza esse grupamento dos exilados de Capela,
na sua feição racional. Então, Adão é uma figura simbólica. Adão, como homem, nunca existiu, né? Mas ele é um símbolo desse grupamento desses exilados de Capela. Então, Adão deu nome às coisas, organizou, foi a contribuição que eles deram dentro desse determinismo divino. Porque se Deus não cria essa terra propícia para que eles pudessem semear uma nova semeadura, muitos não teriam retornado à Capela, por exemplo, como Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz, que os egípcios praticamente todos retornaram para a Capela, porque foram 4 grandes povos, né? Os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos, né? Foram 4 grandes povos em que esses exilados se dividiram em 4 grandes raças. E os egípcios praticamente, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, praticamente todos retornaram, graças a essa oportunidade de promoverem uma nova semeadura, aprimorarem os seus sentimentos, a sua evolução moral e terem condições vibracionais de permanecer nessa permuta magnética com aqueles que haviam permanecido, ficado em Capela. Porque o processo é de justa troca, é de permuta. Nós estamos constantemente trabalhando dentro do princípio da influência recíproca. E dependendo dessa vibração estar muito distante daqueles espíritos que se esforçaram mais e que já estão numa vibração melhor, não há realmente outra alternativa a não ser que eles busquem essa melhoria vibracional em outras experiências. Atingindo essa melhoria vibracional, eles retornam para o convívio, para essa justa permuta de valores com aqueles que lhes são afins, aqueles que se amam, aqueles que conviveram durante muito tempo, vivenciando as experiências evolutivas, né? Então nós temos, nesse contexto, e essa análise, né, de Apocalipse 12, que nos fala da serpente, do dragão, mostrando que o dragão é a serpente que tomou o corpo, nós temos como um grande elemento indicativo de que aquilo que semearmos vai florescer. Aonde nós direcionarmos as nossas energias, a nossa semeadura, no campo das nossas potencialidades anímicas, aquilo vai florescer. Se nós semearmos serpente, vamos colher dragão no nosso íntimo, né? E a doutrina espírita surge, então, como o elemento de equilíbrio nessa fase de transição, que é onde essas mazelas afloram para serem tratadas e sem uma base doutrinária, sem o conhecimento, isso seria realmente extremamente doloroso, extremamente difícil, né? E a doutrina espírita vai ganhando espaço, vai ganhando divulgação, vai chegando às casas, vai chegando aos lares, e as pessoas vão tendo conhecimento dessas preciosidades, dessas pérolas que essa doutrina de luz nos oferece, né? Nós vamos chegando, infelizmente, vamos chegando ao final dos nossos estudos, né? Nós queremos agradecer ao Carlos Alberto o voto de confiança que ele nos deu, né? Nós não estamos nem perto da capacidade, da desenvoltura do nosso amigo, do nosso irmão Carlos Alberto, né? Mas dentro do nosso esforço, a gente procurou contribuir com os amigos que estão nos ouvindo. Esperamos ter sido úteis, né, nesse processo que todos nós estamos vivenciando.
processo de aprendizado. Queremos aproveitar o espaço para convidá-los aos nossos estudos de evolução, que acontecem todos os sábados, às 16 horas, horário de Brasília. Aqui mesmo na Sala Evolução e Vida, nós estamos aqui todos os sábados às 16 horas. Agradecemos aos amigos que nos acompanharam, agradecemos a todos que estiveram conosco nessa noite. Desejamos a todos um grande final de semana, de muitas reflexões, de muitas alegrias, de muitos estudos, e esperamos estar sempre nos vendo, partilhando as luzes dessa doutrina que tanto nos alegra, que tanto nos produz harmonia e paz. Fiquemos todos com Jesus, que Deus nos abençoe, e um grande abraço a todos. Muito obrigado.